Minha gente, vamos preparar um bolo de chocolate, que é uma delícia, para a gente estar vendendo no kit festa. Eu começo adicionando 6 ovos e 3 xícaras de açúcar. A xícara que eu vou usar, que eu estou usando, né, aliás, é a de 240 ml e eu vou usar ela para medir toda a receita, tá, gente? Aí a gente vai começar a bater, vai deixar misturar bem até virar um creme bem esbranquiçado, um creme bem bonito. Depois de bater e ficar um creme bem bonito, a gente vai adicionar 1,5 xícaras de óleo. Lembrando, gente, que a xícara, viu, é a mesma para o bolo inteiro, hein? Vamos medir toda na mesma xícara. E aí, a gente vai dar outra batidinha para misturar bem esse óleo aí na nossa massa. Enquanto isso, gente, enquanto eu tô batendo aí, você já aproveita, já se inscreve no canal e deixa algum comentário, alguma dúvida que você tiver. Acabamos de misturar o óleo e agora chegou a vez de estar adicionando o leite. O leite, gente, é 1,5 xícaras também, viu? Vamos colocar e vamos dar uma misturadinha bem rapidinho, que o leite é bem fácil, né, de misturar. Depois que o leite misturar bem, aí você vai estar colocando o chocolate. O chocolate eu gosto de estar usando o 50% e a gente vai estar usando aí 1,5 xícaras também. Aí, minha gente, a gente dá logo uma misturadinha no fouet, porque se você ligar a batedeira aí, vai voar tudo, viu? Depois que você conseguir incorporar um pouco, aí você vai vir com a batedeira para ele misturar bem. Gente, esse bolo é perfeito. É um bolo delicioso, ele não fica tão doce e fica com bastante gosto de chocolate. Ele é, assim, simplesmente maravilhoso. Sem contar que, além de ficar bem fofinho, ainda fica uma massa úmida, viu, gente? O bicho é perfeito. E depois, minha gente, a gente vai estar adicionando a farinha. A farinha aí, eu vou usar uma com fermento, mas é aconselhado usar a farinha sem fermento. Mas no momento eu tinha a com fermento, né? Aí foi a que eu fui usar. E a farinha eu tô adicionando aí 4,5 xícaras. E vou dar uma misturadinha com fouet. E depois eu gosto de estar usando a batedeira também, viu, gente? Tem gente aí que só mexe com o fouet, mas demora muito a dissolver. E como minha farinha é com fermento, a gente sabe que não pode estar mexendo muito, né? Aí depois que eu dou uma misturadinha aí, já vou vir com a batedeira para terminar de desmanchar todas as bolinhas. Depois que eu terminei de misturar toda a massa, já vim aí colocando o papel toalha no fundo da forma. E essa forma tem 30 centímetros. Ela é bem grande, por isso que a gente vai estar usando mais de um papel. Minha gente, eu também gosto, viu, de estar untando a forma com manteiga e farinha. Mas ultimamente tava grudando, aí uma seguidora deu a dica, né, de estar usando o papel. E testei aí, o bolo ficou maravilhoso. Um bolo grande, não queimou, não grudou. Foi assim perfeito. E por último eu vim adicionar o fermento. Coloquei aí 4 colherzinhas dessa de sobremesa. Bem pouquinho, né, gente? E dei uma misturadinha pra gente garantir que esse bolo cresça e fique bem fofinho. Depois que você misturar o fermento, é só levar para a forma. Levar para o forno para assar na temperatura de 180 graus, de 40 a 50 minutos.
Depois de 50 minutos, fui retirar o bolo do fogo e ele já tinha assado, gente. Já tinha até passado um pouquinho do ponto, viu, gente? Coloquei o bolo para assar e fui fazer meu serviço, né? Quando o forno apitou, quando eu fui olhar, tinha passado um pouquinho. Então, minha gente, vocês deixando aí 45 minutos já é o suficiente. E agora eu vou desenformar para vocês verem como é que fica com o papel toalha no fundo. Ele é maravilhoso, porque como vocês viram aí, ele queimou um pouquinho em cima, mas vocês vão ver na hora que eu desvirar esse bolo como é que vai estar embaixo, vai estar perfeito. Então, gente, se você nunca colocou o bolo para assar, forrando o fundo da forma com papel toalha, eu só digo a vocês que coloquem, que além de economizar manteiga, farinha, você ainda vai ter essa perfeição aí. Olha só, gente, o que é que eu falei para vocês? O bolo simplesmente ficou perfeito embaixo. Nada de queimado, nada de grudar. Excelente. E depois, gente, a gente vai estar recheando aí esse bolo para você ver, como eu falei para vocês. Vou estar vendendo ele no meu kit festa e o pessoal aqui ama. E agora, gente, pra a gente rechear nosso bolo, né? Eu vou vir aí tirando essa camada de cima, que queimou, né? Queimou um pouco. E os clientes não merecem, né, gente? Comer bolo queimado. Eu já venho aí retirando. E vou mostrar pra vocês que realmente só queimou aí a capa de cima, porque dentro ele tava perfeito. Dentro não tinha queimado, não tinha ficado com cheiro de bolo queimado. Eu só fiquei assim com uma pena porque o bolo não ficou tão alto, né? Porque era numa forma grande. E a gente ainda vem retirando aí essa camada, já diminui um pouco. Mas vai ter bastante recheio nesse bolo. O recheio aí vai dar mais volume nele, vai ficar um bolo bem bonito. E se você tá curioso assim como eu para ver o resultado desse bolo, ver como é que a gente vai cortar, ver tudo aí, o passo a passo da gente recheando, já fica nesse vídeo. Não esquece de deixar seu like e seguir aí no canal, né? Se inscrever no canal. E depois de retirar a camada, né, gente, de cima do bolo, já vem aí tentar fazer 3 discos de massa nesse bolo. Aí as fatias vão ficar um pouquinho finas, né, cada disco de massa, mas não tem problema. O recheio, como eu disse pra vocês, né, vai ficar bem top. Esse bolo vai ficar bem recheado, viu, gente? E aí já vim colocando a primeira camada de massa e vou estar regando ela, né, deixando bem molhadinho, porque esse bolo vai pra geladeira e só vai ser desenformado amanhã. E para fazer essa calda, eu uso água, leite, chocolate 50% e um pouquinho de açúcar. E fica assim perfeito, gente, ela para colocar no bolo. Se for para estar molhando o bolo, né, de massa branca, você é só retirar aí o chocolate, que também dá super certo. E agora eu vou colocar a metade do recheio, né, nessa primeira camada. O bolo vai ter 3 discos de massa e 2 de recheio. E o recheio que eu tô usando aí, a quantidade, é de 3 leite condensado e 3 creme de leite. Então, bastante recheio. Vou colocar a primeira camada, vou alisar e depois a gente já vai vir para a segunda camada.
colocamos a primeira camada de bolo e a primeira camada de recheio. E agora eu venho cortando outro disco de massa. Minha gente, como eu falei pra vocês, né? Foi um desafio aí cortar 3 discos de massa nesse bolo. Mas graças a Deus que tá dando super certo. E pra facilitar, pra tá tirando esse disco aí, gente, como vocês viram, eu tô usando aí um prato, né? Desses pratos de festa que facilita demais. Assisto muito vídeo aqui, o pessoal tirando as camadas de bolo assim com a mão mesmo. E simplesmente as camadas se quebram. E essa dica aí do prato, ela é maravilhosa. Agora, coloquei a segunda camada de massa. Vou estar regando bem esse bolo, porque aqui os clientes amam o bolo bem molhadinho. Como eu falei pra vocês, esse bolo vai pra geladeira e um bolo gelado, bem molhado, é perfeito. Vou molhar bem e vou adicionar aí a segunda camada de recheio. Depois da segunda camada de recheio, venho com a terceira camada de bolo. Molho bem, cubro ela com plástico, levo esse bolo para a geladeira. Minha gente, perfeição fica esse bolo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever.